Boa noite a todos. Audiência Pública PPA 2026-2029. Em cumprimento ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, declaro aberta a audiência pública e convocada para o dia de hoje, que tem por finalidade garantir a participação popular na elaboração do Plano Plurianual. Convoco para compor a mesa os membros da Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento. E destaco o vereador Lorival Bonfim Rocha. Por favor, para secretariar aqui os trabalhos. Bem como informo aos participantes da presença do corpo técnico na área orçamentária do Poder Executivo e do Poder Legislativo, que poderão prestar auxílios no decorrer desta audiência pública. Inicialmente, o Plano Plurianual, PPA, municipal é o principal instrumento de planejamento de médio prazo do governo da cidade. Ele funciona como a espinha dorsal do planejamento, estabelecendo as diretrizes, objetivos e metas que a administração municipal deve seguir por um período de 4 anos. Convido a doutora Mônica Lopes, que irá palestrar sobre o plano plurianual. Que faça o uso da palavra. Boa noite a todos, boa noite a todas. Meus cumprimentos, presidente Marcos, estendo aí meus cumprimentos aos demais vereadores, técnicos da casa, os colegas do dia a dia aí do Legislativo, do Executivo, e todo cidadão, cidadã que nos acompanha nessa noite. Pessoal, o meu objetivo aqui é falar um pouco do nosso trabalho na Comissão de Acompanhamento da Execução do Orçamento e das Políticas Públicas. Eu sou Mônica Lopes, sou advogada e consultora legislativa, acompanho essa comissão há um pouco mais de um ano na Câmara Municipal de Herculândia, hoje sob a presidência do vereador Christian Rodrigues de Araújo, a vice-presidência do vereador José Rinaldo de Carvalho, orçamentárias ali dentro da nossa comissão, que é uma comissão permanente, uma comissão que mensalmente desenvolve ali as suas reuniões, não somente quando provocada, nós temos um relatório anual a cumprir, que é enviado ao final do ano ao Tribunal de Contas, e que é algo que começou na gestão passada, e o presidente Marcos, com muita sabedoria, deu sequência, deu aí os mecanismos que os vereadores precisam para trabalhar nessa comissão. O nosso objetivo, então, no dia a dia, é fazer cumprir o artigo 166 da Constituição Federal, onde nós temos lá que compete a uma comissão específica, no caso, a Constituição se refere ao Congresso Nacional, mas municipalizando, ela chega nos municípios, na competência de uma comissão específica para acompanhar o orçamento e as políticas públicas. Então, para nós da comissão, aqui na pessoa dos vereadores, já representando os vereadores, é uma grande satisfação contribuir aqui, de alguma forma, em alguma fala, ainda que muito pontual, sobre o PPA, a LDO posteriormente, né? Porque ela é o nosso dia a dia, nós acompanhamos como que estão aquelas metas traçadas no PPA, para esse grande projeto, que é o Plano Plurianual, e depois como isso vai sendo executado, porque às vezes para o cidadão comum, pode parecer assim, a Câmara veio aqui, aprovou o PPA, e agora, tchau, só daqui 4 anos a gente volta, né? E não é bem assim, depois de aprovado, a Câmara Municipal exerce essa função fiscalizadora, de estar acompanhando. E eu posso dizer com muita tranquilidade que a Câmara Municipal de Herculândia, no estado de São Paulo, vem cumprindo muito bem essa função. Muitos outros municípios que eu atendo aí pelo Brasil sempre perguntam, eu indico a Câmara, falo, o pessoal está fazendo um bom trabalho. No próprio estado de São Paulo, a Câmara virou referência nesse trabalho de acompanhar as leis orçamentárias, porque realmente se preocupou com as recomendações do Tribunal de Contas e vem cumprindo a sua função. Então, presidente, eu trouxe aqui alguns pontos que eu acho que são mais
ali do dia a dia da nossa comissão, né, sem o objetivo de exaurir o PPA, esse não é o meu objetivo, a nossa ala aqui é jurídica, né? Então, eu trouxe alguns pontos do PPA que a gente acompanha ali na comissão de acompanhamento da execução do orçamento das políticas públicas, que são bem importantes aí para o nosso dia a dia, até para que as pessoas entendam também o que a gente acompanha de lá e por que o PPA é importante para nós nesse trabalho de acompanhamento e fiscalização. Bom, a primeira questão que a gente observa muito em Herculândia é a progressão da receita corrente. Então, um dos principais pontos ali do nosso PPA, vocês vão perceber, quem tem o PPA em mãos, né? Um dos principais pontos que nós temos ali no projeto de lei, já no primeiro anexo, é a previsão da receita corrente. Então, não sei se eu consigo compartilhar aqui. Não sei se vai dar para ver. Bem, mas só para vocês se localizarem, já esse primeiro anexo aqui, ó, que é o PPA às vezes nos engana, né? Ele parece que é cheio de tabelinhas e fica complicado de ver, mas o PPA de Herculândia, ele tem uma linguagem bem simples, bem acessível, assim, ele não é um PPA de grande complexidade de leitura. Então, você que acompanha, o que tem de ponto importante para nós quando nós estamos trabalhando o PPA, o acompanhamento do PPA depois do plano plurianual, lá dentro da comissão? Principalmente a progressão da receita. Nós estamos em um município que saiu ali de 2022, de acordo com dados, hoje, eu consulto esses dados mais hoje no relatório resumido da execução orçamentária. Então, cada vez que fecha o bimestre, a gente acompanha pelo sistema do Tesouro, Sistema de Informações Contábeis do Tesouro Nacional, o SICONF, que é um site de dados abertos hoje. A gente acompanha lá como fechou a receita corrente do município. Então, a gente vem acompanhando um ponto muito positivo no orçamento de Herculândia, que é uma boa progressão da receita corrente, pessoal. De acordo, por exemplo, com dados do SICONF, que eu separei aqui alguns dados, de acordo com dados do SICONF, nós saímos de uma receita corrente em 2022, nós saímos de uma receita corrente ali aproximada de 45 bilhões. 2022 era a receita corrente que fechou o REREL sexto bimestre no site, nas informações ali do SICONF em 2022. Hoje, 2025, o orçamento de Herculândia ele já está previsto em 64 milhões, sendo que a receita corrente até o quarto bimestre ela já alcançou 38 milhões. Então, é uma progressão muito boa de receita dentro do município de Herculândia, que a gente acompanha lá na comissão. E a progressão desse PPA, agora que está em pauta na casa, é que essa receita chegue até 2029 em 97 milhões, a receita corrente, né? Então, a gente consegue ver esse salto de 45 milhões para 97 milhões. Aí vocês podem perguntar assim, Mônica, mas não é uma coisa comum, todo município vai progredir. Essa não é uma realidade do Brasil, pessoal. Hoje nós temos, posso falar assim, até com um certo conhecimento do que a gente anda pelo Brasil. Eu passei agora, por exemplo, uma temporada de 10 dias no sertão da Bahia. Então, a realidade que a gente tem no Brasil, a nível Brasil, às vezes não são esses passos mais largos, assim, a gente vê a receita andando, a gente pega o município que lá em 2022, ele tinha 30 milhões e ele fechou 2025 com 39, 40 milhões com muito sacrifício. E aí, o primeiro ponto que a gente acompanha muito, então, lá na nossa comissão, dentro da Câmara Municipal de Herculândia, é a progressão dessa receita. E, paralela a isso também, como que essa receita está sendo distribuída dentro do município. Então, nós acompanhamos muito também essa distribuição. A nossa comissão tem um relatório quadrimestral, então, quem quiser também, o relatório, né, o nosso presidente aí, Christian, ele pode, né, responder, pedido de informação de quem quer ver como está a progressão dentro do município. Então, lá nas nossas reuniões com os vereadores, eu sempre passo isso para eles. Olha, pessoal, como que essa receita avançou bem, como que esse município avança bem em arrecadação, o que a gente tem que ver agora? Como que ele está sendo distribuído?
E é justamente isso, para quem acompanha pela primeira vez, ou quem nunca viu falar de PPA, é justamente isso que o PPA quer fazer. Ele quer fazer uma progressão a longo prazo de como nós vamos distribuir a receita. É claro que aqui é só a receita corrente, mas a gente não precisa se apegar tanto a esse formalismo, porque a receita corrente é, de fato, o grande bolo do município, né? Mas o PPA, ele vai dividir esse sonho, então. Se nós estamos prevendo para 26, 77 milhões, nós estamos para 27, 84 milhões, para 28, 90 milhões, para 29, 97 milhões, qual que é o nosso sonho para o município nos próximos 4 anos? Então, é isso que o PPA vai fazer. Ele vai falar assim, olha, nós temos um programa que é objetivo aí nos próximos 4 anos, ele tem a seguinte justificativa, e o indicador que vai medir ele é esse. Hoje nós estamos nessa situação, nós queremos chegar naquela outra situação. Então, quando você vai ver os anexos aí do PPA, o que você tem que entender isso? É como cada programa tem o seu objetivo, tem a sua justificativa, e principalmente tem o seu indicador. Você vai lá e olha, o que é isso aqui? 2, situação atual, né? O pessoal usa a linguagem índice recente. O índice recente é tanto, o índice futuro é esse. É onde nós estamos e para onde nós queremos ir. E como que nós vamos dividir esse sonho ao longo dos 4 anos? Nós vamos colocar um pouquinho 26, um pouquinho 27, um pouquinho 28, um pouquinho 29. Então, é assim que a gente vai distribuindo a esse grande sonho do PPA com essa receita aí prevista para os próximos 4 anos. E eu ressaltei, deixei aqui, presidente, não sei como que está meu tempo, qualquer coisa vocês vão me alertando aí, mas eu trouxe aqui alguns pontos que também, né, sem a intenção de exaurir e passar por todos os programas apontados aí no PPA, eu trouxe alguns que chamam mais a nossa atenção lá na comissão de acompanhamento do orçamento e das políticas públicas no nosso dia a dia. O primeiro deles está na página 14 aí do PPA, para quem olha pelo PDF, a página 14, que nós temos como um programa apresentado pelo Poder Executivo, pela gestão, o programa se chama Gestão Administrativa. E ele fala que ele tem como objetivo sair de uma situação atual de transparência e alcançar uma transparência maior. Então, isso é muito interessante, porque é interessante ver na gestão. Eu leio muito PPA, mais para acompanhar programas, né, mais esse ponto jurídico, não contábil, e às vezes isso não vem como um programa do PPA, assim, um projeto, um sonho a longo prazo, melhorar o nosso índice de transparência. O próprio anexo desse programa, ele coloca lá que o atual índice de transparência do Poder Executivo está em um nível consideravelmente baixo, de acordo com o índice que eles usam aqui, de contabilidade. Então, eles reconhecem hoje que estão numa transparência ali de alguns critérios de 53,80%, e eles querem até 2029 atingir 80%, né, de transparência. Então, isso para nós na comissão é muito interessante, a gente quer ver como que esse programa vai ser desenvolvido ao longo desses anos, e como a gente vai acompanhar esse programa que vem aí como uma prioridade do Poder Executivo, um grande sonho no PPA para os próximos 4 anos. Outro ponto também nos chama a atenção no PPA é a reserva de contingência, né? A reserva de contingência, ela é assim, para o leigo que nos assiste, né? Que o pessoal da contabilidade às vezes fica bravo, mas para os leigos que nos assistem, é como se fosse uma poupança, mas é uma poupança que você só usa para riscos. Então, não é aquela poupança assim, eu vou usar para comprar um carro. Não, é uma poupança que a gente usa para determinados riscos contingentes, né? Eventos fiscais imprevistos, como a gente teve, por exemplo, na pandemia, alguns eventos fiscais imprevistos. O que a gente compõe em Herculândia, lá na nossa comissão, da Câmara Municipal, é que a reserva de contingência, ela tem uma tendência de ser esvaziada muito rapidamente. Então, por exemplo, a nossa comissão levantou que logo no início, ali no primeiro ou segundo bimestre, está no nosso relatório, a gente já viu essa poupança que foi criada para riscos, ela já foi bem assim, desfalcada já no começo do ano fiscal, do nosso orçamento. Então, a gente acompanha muito isso na comissão, né?
precisou mesmo mexer na reserva, ela foi objeto de abertura de crédito de forma por decreto financeiro, porque depois a gente vai ver na LDO que tem algumas autorizações na LDO para isso ser feito, sem passar por autorização legislativa. Então, hoje na comissão, ali sob a presidência do vereador Christian, a gente tem buscado acompanhar isso, tá? Para onde está indo a reserva, por que a gente já esvaziou a reserva tão rápido. A reserva de vocês que vem no PPA não é uma reserva assim, nossa, é muita reserva, é uma reserva considerada, o pessoal está trabalhando com um percentual de 0,5, mas que vem lá em valor depois na lei orçamentária e que vem para esses relatórios de execução orçamentária, e a gente vai acompanhando e vai vendo que a tendência de outros municípios é usar a reserva de contingência de setembro para frente, de outubro para frente. Em Herculândia, a gente já tem uma utilização, às vezes, mais precoce da reserva. Não que esteja errada a utilização, o executivo sempre nos responde o que fez, para onde foi, porque a nossa função é essa, né? A nossa função não é investigar, né, abrir nenhum tipo de dúvida. A gente sempre parte da boa-fé, que a boa-fé é sempre objetiva, né? Então, a gente acompanha e vê para onde que foi, para onde foi destinado. Então, até passar para os demais colegas aí dos vereadores da nossa comissão, atenção quando vai votar a reserva de contingência, porque lá na nossa comissão, o que a gente verifica é ela vindo no esvaziamento já no começo do ano, e não como outros municípios que a tendência vem mais para o fim. Não que não tenha ocorrido um risco, alguma coisa ali, a gente sempre vai investigando qual foi o objetivo ali de tirar a reserva de contingência. Ela já vem com uma previsão aí até 2029 em 0,5%, então a gente acha bom o percentual, só tem que depois a gente acompanhar um pouco mais a execução, tá? Isso são aspectos mais contábeis, aspectos assim mais técnicos, né? Eu falei de receita, falei de transparência, falei de reserva de contingência, são esses assuntos assim técnicos mesmo que nós enfrentamos na comissão aqui na casa, e eu trouxe mais, então, 2 pontos aqui, ou 3, para falar sobre políticas públicas. Porque nós acompanhamos lá na comissão aspectos técnicos, mas também acompanhamos como índice, quanto que está o índice de gasto com o pessoal, quanto que está o índice de endividamento, como está o pagamento das dívidas, como está o CALC, como está o REREL, como está o RGF, que é para o leigo, às vezes, coisa muito técnica, mas nós também acompanhamos as políticas públicas. Então, aqui no município de Herculândia, a gente tem acompanhado aí a reestruturação do Conselho Municipal de Saúde, que é algo que a gente tem cobrado, que a gente tem dialogado, os vereadores da comissão vão fazendo essa ponte, o vereador Lorival, a gente vai entendendo como que está a organização também de algumas políticas públicas, principalmente essa reestruturação que esse conselho passou. E um dos quesitos aqui que me chama a atenção na saúde, no PPA, que é algo que a gente vai passar, vou trazer para os vereadores lá da comissão para a gente acompanhar o cumprimento dessa política pública, que é o programa Saúde em Foco. Eu achei muito interessante, porque o executivo, ele ressalta nessa política, Saúde em Foco, depois você vai encontrar lá o programa no anexo, ele ressalta que não tem nenhuma unidade que dispõe de telemedicina regulamentada no município de Herculândia. E ele traz uma meta, ele traz como a situação atual, que não existe nenhuma unidade com telemedicina, então 0, e ele tem um índice futuro ali de 4 unidades. O número de unidades é um indicador que ele traz com pelo menos 4 unidades. Já em 2026, 1 unidade, 2027, 2 unidades, 2028, 3 unidades, 2029, 4 unidades. Então, é algo que a gente também quer acompanhar, presidente, na comissão de acompanhamento da execução do orçamento e das políticas públicas, já que a função dos vereadores não é só acompanhar todos esses quesitos técnicos, mas também a política pública, e eu vou trazer lá para os vereadores, então, a gente trazer para o nosso relatório anual o acompanhamento dessa política pública em saúde, que é uma tendência em saúde hoje, alguns critérios de telemedicina, que vem nesse PPA para 26, 29, e eu achei muito interessante também. Sobre a educação, um quesito muito interessante que eu achei aqui no PPA, que também vamos trazer para os vereadores lá na nossa comissão para acompanhar,
é a questão da cobertura das creches, né? Qual o percentual de creches que nós temos, né? De cobertura de creches no nosso município. O executivo aponta que é 90,1% que ele já atende de creche, de demandas, e que o futuro é atender 100%. Então, a gente ter 100% das crianças aí das listas de espera matriculadas, né? E a meta já é para 2026. Para 2026 atingir essa meta que o executivo traz como ainda não atingiu os 100%. Até coloca ali com um desses dos possíveis prejuízos foi o impacto da pandemia na educação, como ele traz nesse programa de educação que transforma, é assim que o programa vem no PPA. Só que aí, pessoal, um dado muito importante para vocês. Em Herculândia, assim como a nível nacional, existe o Plano Municipal de Educação. Então, quem acompanha as discussões do Congresso, está essa discussão em alta do Plano Nacional de Educação, Plano Nacional de Educação. E isso foi municipalizado, chegou no município de Herculândia como Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação de Herculândia tem validade agora, até 2025, né? Ele é um plano que tem como a primeira meta do plano universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos. Então, universalizar era a meta 1 do Plano Municipal de Educação até 2025. E o plano sempre tem um prazo de 10 anos, pessoal. Então, isso o pessoal pensou há 10 anos atrás e está vencendo agora em 25. E também tinha como meta 1 ofertar a educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de 0 a 3 anos até o final do Plano Municipal de Educação. Então, a Herculândia está muito perto aí, né? Se já não cumpriu, está muito perto de cumprir agora em 2026, essa meta 1 do Plano Municipal de Educação 2015-2025. Então, é legal também a gente ver o Plano Municipal de Educação, de saúde, e como ele vai sendo desdobrado aqui no PPA. Por último, para encerrar a minha fala, quero destacar uma atividade que foi trazida no PPA, que são as audiências públicas. Nós temos lá uma ação dentro da Secretaria Municipal de Saúde de aumentar o número de audiências públicas ou melhorar, né, as audiências públicas realizadas para cumprir o requisito da Lei Complementar 141, que regulamenta várias coisas no âmbito da saúde nacional, municipal. Então, fico feliz de ver que o Executivo também se preocupa em trazer uma melhoria nas audiências públicas. É algo que a gente quer dialogar mais com o Executivo também, dentro da Comissão de Acompanhamento do Orçamento e das Políticas Públicas, é algo que a gente está lutando aí já tem um ano, que é as audiências de metas fiscais, as audiências da saúde, dos relatórios quadrimestrais de saúde, que essa lei realmente seja cumprida, que ela aconteça na Câmara Municipal, como a Lei Complementar Federal determina, é algo que a gente vem dialogando para mudar ainda esse ano, né? Agora mesmo, mês de setembro, era mês de audiência, então, um apontamento que nós, da comissão, gostaríamos de deixar é alargar, né, mais essa discussão, aproximar esse diálogo junto ao Executivo, para que, de fato, essa meta que veio no PPA seja cumprida dentro da 141, como foi colocado pelo Executivo no PPA, e que elas aconteçam também na Câmara Municipal, que para nós é muito importante. A Câmara Municipal de Herculândia vai fazendo um excelente papel em audiências públicas aí, resiliente, né, porque não é fácil você mobilizar, você fazer audiência, às vezes no município pequeno. O Executivo tem a caneta, então quando você faz é muito importante para o cidadão saber, quando você faz a audiência lá com o Executivo, você está conversando com quem tem a caneta, né, quem vai preencher todo o orçamento do município. Quando você chega aqui na Câmara, você está conversando com quem vai assinar esse cheque. Então, olha, o Executivo preenche dessa forma. Ele é o autor para fazer isso. Aqui a gente discute, vê se está tudo adequado e assina. É o que cabe ao Poder Legislativo, que muitas vezes, por conta disso, é visto como uma segunda categoria, um poder de é uma segunda categoria, um poder de segunda categoria, vai só assinar, não precisa fazer audiência pública, não precisa conversar, não precisa discutir, porque o Executivo já fez tudo. Então, a Câmara de Herculândia vem insistentemente
tentando fazer cada vez mais as audiências, e a gente fica feliz de ver que ela vem como um programa aí do PPA também, e é algo que, repito, nós queremos aproximar e dialogar mais com o Executivo para fazer cumprir a 141, como foi colocado no plano do governo. Tá bom, presidente? Essas são as minhas contribuições. Obrigada. Doutora Mônica, muito obrigado pela explanação aí, foi muito boa. E nesse momento agora, caso algum membro da mesa ou do corpo técnico deseje falar alguma coisa, abre o espaço para as explicações ou dúvidas. Tranquilo? Tranquilo. Não? Então tá, ninguém quer fazer o uso. Feita a presente introdução, convoco os munícipes que realizaram as inscrições para que façam suas colaborações. Ressalto que cada um terá o prazo de 3 minutos para o uso da palavra. Mas acho que não teve, né, munícipe que se inscreveu. Tomem-se por termo as sugestões e colocações lançadas pelos participantes, devendo ser enviadas à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, em conjunto com o relatório final da consulta pública, online, para deliberação, formalização dos pareceres. Diante da ausência de munícipes e, consequentemente, de sugestões, encaminhe-se o relatório final da consulta pública para a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, para deliberação, formalização dos pareceres. Encerramento. Tranquilo já encerrar? Mais nada a ser tratado, dou por encerrada a presente audiência pública e determino a elaboração da respectiva ata. Boa noite a todos.